Amém, queridos? Então, eu quero falar com vocês agora sobre um tema bastante pertinente, que é oração em línguas. Você já viu um monte de doido, talvez alguém do seu lado, talvez eu mesmo, talvez você mesmo, orando, você fala, meu, o que esse cara está falando? Não entendo nada. O que é isso? A famosa oração em línguas estranhas, enfim, essas questões aí. Então nós vamos falar sobre esse assunto, eu quero tratar sobre isso, e a minha intenção aqui é te mostrar como funciona, te mostrar quais são os benefícios disso, desmistificar muitas coisas sobre esse tema, oração em línguas, e também trabalhar ou quebrar alguns mitos, algumas mentiras, coisas que às vezes te paralisa para se mover nessas questões. Amém, amados? Amém? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu quero primeiramente falar dos mitos, alguns mitos, algumas mentiras, algumas coisas que nós precisamos quebrar e ajustar em relação à oração em línguas. E o primeiro mito como eu te falei, é uma aula, tá? Aula, pregação. Então eu vou ser um pouco de professor e um pouco de pregador aqui, tá? Então primeiro eu estou aqui, liguei o modo professor, então vamos começar com a aula, tá? Mito número 1, primeiro mito: oração em línguas é sinal de espiritualidade. Alguns acham isso, que oração em línguas é sinal de espiritualidade. Mentira, amém? Mentira. Quem ora em línguas, deixa eu te explicar isso, antes de você achar que eu estou falando alguma hipocrisia, ou melhor, alguma hipocrisia não, alguma mentira, alguma heresia. Jesus me ajudou aqui, alguma heresia. Quem ora em línguas não é um crente tipo mais power do que o outro. Não, aquele irmão é crente porque ele ora em línguas, o outro não ora em línguas, então ele não é tão espiritual assim. Deixa eu te mostrar aqui algo, amados. A Bíblia, ela fala sobre a métrica do crente. A métrica do crente não é oração em línguas, a métrica do crente são os frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Não adianta nada você orar em línguas e você ser um fornicador, você orar em línguas e você ser um mentiroso, você orar em línguas e você não honrar ao Senhor, você orar em línguas e você não submeter a palavra, ser um desobediente. Tudo bem? Então, mito número 1, oração em línguas é sinal de espiritualidade? Não. Então vamos quebrar isso daí. Segunda coisa, alguns acreditam que quem é salvo precisa necessariamente orar em línguas, e esse é o segundo mito. Não é uma verdade, amém? Não é uma verdade. Oração em línguas não é sinônimo de salvação. Você pode ser salvo, ser um filho de Deus e não orar em línguas. Tudo bem? Tudo bem? Legal? Agora não estou falando que você não deveria usufruir disso, que eu vou te mostrar os benefícios. Mas tem gente que, esse irmão aí não é salvo porque ele não ora em línguas. É mentira. Amém? Mito número 3. Mito número 3, se esse cara aí não ora em línguas, ele não tem o Espírito Santo. Mentira. Mentira. Eu posso ter o Espírito Santo e não orar em línguas. A oração em línguas é uma ferramenta, eu vou falar disso depois. É uma linguagem de oração que te trará alguns benefícios. Amém? Sabe quando você recebe o Espírito Santo? Não é quando você recebe a linguagem de oração, que as pessoas elas acham que é isso. Não é. Você recebe o Espírito Santo quando você crê em Jesus. Onde está isso na Bíblia, pastor? Vamos lá. Efésios 1, 13 e 14. Vem para mim. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Entregou sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, amém? Você recebeu o Espírito Santo, ele passou a habitar em você. Amém, gente? Amém? Mito número 4, o cara aí tem que ser santo para poder orar em línguas. Se ele não for perfeito, assim, tipo, meu Deus, o cara, ele não pode orar em línguas. Mentira. Quer ver como é mentira na prática? Quanta gente você conhece que, cara, você olha e fala, mano do céu, esse irmão está longe de viver a Bíblia, e o cara ora em línguas.
Você não conhece um crente meia boca que ora em línguas? Meia boca que eu falo, não que o cara não ora muito, estou falando no sentido de viver até a vida cristã está meio desviado, não desviado, mas você está entendendo o que estou dizendo, né? E o cara ora em línguas. Amado, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, isso é um fato. A única forma de nos aproximarmos de Deus, vivermos um relacionamento íntimo, é através do arrependimento. Você concorda comigo? Sem arrependimento, nós não veremos ao Senhor. Não tem como caminharmos com Cristo em intimidade, senão andarmos em retidão, buscarmos a retidão. Agora, isso não significa que você precisa ser perfeito para orar em línguas. Na verdade, uma das ferramentas da oração em língua, ou melhor, uma das coisas que a oração em línguas faz por nós, é nos ajudar a vencer a carne. É nos ajudar a vencer a carne. Então você não precisa ser perfeito para orar em línguas, porque são mentiras, mitos, coisas que vêm na cabeça das pessoas, e as pessoas não rompem, não oram, não passam tempo com esse tipo de oração, ou às vezes nem recebem do Senhor isso. Tanto é que se você for lá em Atos 10, no relato da visitação do Espírito Santo, lá na casa de Cornélio, vai lá para o finalzinho de Atos 10, você vai ver que as pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Só que aquela galera ali, tinha pessoas ali que tinham acabado de se converter. Pensa, quando dia que você se converteu, entregou a tua vida a Jesus, você tinha mudado algum traço de caráter na sua vida? Sim ou não? Não, você só creu, e a mudança veio como consequência da sua vida com o Senhor. Então não tem a ver essa questão de não, preciso ser santo, ser perfeito para orar em línguas. A oração em línguas tem benefícios, como eu já disse, um deles é santificar as nossas vidas, amém, gente? Agora, muitas vezes, você é tocado por Deus e é salvo, e recebe, por exemplo, essa ferramenta de oração, essa linguagem de oração. Já ouvi relatos de pessoas que foram batizadas nas águas e saíram orando em línguas. Então eu vou explicar para vocês como que a gente recebe isso, biblicamente falando, mas estou contando algumas coisas para vocês saberem aqui. Agora, então, quebramos esses 4 mitos aqui. Oração em línguas não quer dizer que um é mais espiritual do que o outro, ou é mais um crente melhor do que o outro. Quem é salvo não precisa necessariamente orar em línguas, não é sinônimo de salvação. Se você ora em línguas, ou melhor, se você não ora em línguas, você pode ter o Espírito Santo sim, amém? E você não precisa ser santo para receber essa linguagem, santo que eu digo perfeito, amém? Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Vamos aos benefícios agora, tá? Benefício, primeiro benefício, eu vou tratar alguns aqui com vocês. Primeiro, benefício da oração em línguas. Quando eu falo oração em línguas, eu falo sobre gastar tempo, passar tempo orando em línguas, tá? Quanto mais tempo você ora em línguas, mais isso acontece com você. Essas coisas que eu vou falar agora acontecerão com você. E o primeiro benefício é a edificação pessoal. A edificação pessoal, olha que interessante, amados. 1 Coríntios 14, 1 a 5 diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Olha o que diz agora, versículo 4: o que fala em línguas a si mesmo edifica. Opa, olha que coisa boa. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Depois eu abordo essa questão aí da oração em línguas e profecia. Vamos focar aqui primeiro nessa questão desse benefício. Primeiro benefício que nós estamos falando, que é a edificação pessoal. Versículo 4 diz: quem ora em línguas a si mesmo edifica. Ou seja, quanto mais você ora em línguas, mais você será edificado, mais do Senhor será liberado sobre você, mais transformação haverá. Ah, pastor, mas quer dizer então que se a oração convencional então não edifica? Não é isso que eu estou dizendo. Você pode chegar diante de Deus e colocar a sua vida: Senhor, eu preciso ajustar isso, eu preciso mudar isso. Você clama normal, tranquilo, faz parte. Mas nós precisamos também entender essa questão da oração em línguas, porque a oração em línguas é como se fosse uma espécie de, vou fazer uma analogia aqui, afiador espiritual. Afiador espiritual. Me permita fazer uma analogia aqui.
Eclesiastes 10:10 diz assim, ó, uma analogia bíblica: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Então vamos lá, gente. Esse texto, ele nos traz não apenas um ensino sobre sabedoria, mas nós conseguimos aplicar esse fundamento, porque é um fundamento espiritual. Ele está dizendo assim, basicamente: se você afiar o machado, você não precisa bater, por exemplo, na árvore tantas vezes para derrubá-la, sim ou não? Porque o machado está afiado. Mas se o machado não está afiado, você vai ter que ficar lá, você vai perder tempo e gastar mais energia. O que eu estou tentando te dizer? Há uma ferramenta à nossa disposição, que é a oração em línguas, e essa oração em línguas, ela é como se fosse um afiador espiritual. Através dela há edificação pessoal. Conforme você gasta tempo orando em línguas, passa tempo orando em línguas, a sua vida ela será transformada. Essa aula ela é baseada, mas num livro que é muito incrível, é o livro que eu acho mais é muito claro sobre esse tema, que é o Falar em Línguas, do Luciano Subirá. Compre esse livro se você ainda não tem. Se você também quiser ler um livro, esse livro está de graça, é o Andar no Espírito, Andar no Poder, do Dave Robertson, está lá na internet, no site dele, em PDF disponível, você pode ler também. Ele conta diversos relatos sobre a oração em línguas, e explica sobre isso, mas para mim o livro do Subirá é um manual, ele é top. Então nós temos que entender, à medida que nós passamos tempo orando em línguas, há uma edificação, há uma transformação em nosso interior. O Senhor remove coisas que precisam ser removidas, coloca o que precisa ser colocado. Zacarias 4:6 diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, à medida que nós gastamos tempo na presença de Deus, nós somos edificados e também santificados. E aqui é o segundo ponto, que a oração em línguas faz conosco, ou gera em nós. A oração em línguas nos ajuda a vencer a carne, nos ajuda a vencer a carne. Amados, você conhece esse texto? Romanos 7, 15 a 23, põe para mim essa declaração do apóstolo Paulo: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vamos parafrasear tudo isso aqui que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo basicamente está falando que existe uma luta entre a carne, muitas vezes os desejos pecaminosos que habitam em nós, o desejo da natureza adâmica que ainda está em nós, e o espírito, entre a carne e o espírito. Tanto é que em Gálatas 5,17, você conhece esse texto, o próprio apóstolo Paulo diz: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Agora, o que nós precisamos fazer para vencer essa luta? Porque é uma luta, é uma guerra. O que nós podemos fazer para vencer? O apóstolo Paulo dá uma chave para nós, que está um versículo antes desse que eu acabei de falar com vocês, Gálatas 5,16, põe para mim aí: digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. O apóstolo Paulo está falando: vivam no Espírito, andem no Espírito, e jamais vocês satisfarão os desejos da carne. O que ele está falando aqui, gente? Está falando que à medida que nós caminhamos em Espírito, em sujeição ao Espírito, conectados ao Espírito de Deus, em intimidade com o Espírito de Deus, nós vencemos a carne, e parte disso é o que? É o orar em línguas, é o orar em línguas. Olha o que diz Romanos 8,6, põe para mim 8,6 aí, olha lá: pois a inclinação da carne é morte,
mas a do Espírito é vida e paz. Quando você decide se inclinar ao Espírito, você terá vida e você terá paz. Aqueles que se inclinam às coisas da carne, encontram a morte espiritual, e muitas vezes morte física. Inclusive versículo 2, ele diz que a lei do Espírito nos livra da lei do pecado e da morte. Então, amados, à medida que você ora em línguas, você é santificado. Que você passa tempo orando em línguas, o Senhor opera uma santificação em você, Ele começa a imputar em você as coisas do Espírito. Então presta atenção, oração em línguas, isso é muito importante. Não é, por que eu falei que não é um sinal de espiritualidade? Porque tem gente que recebe essa ferramenta de oração, e que o cara faz, uau, tem um troféu na minha parede, aí é uma língua de fogo assim, um troféu, escrito Shei e a data, acho que é um diploma, que você conquistou algo. Não, irmão, você recebeu algo, você precisa fazer alguma coisa para você chegar lá, senão não adianta nada. Se você não usar, não vai mudar a sua vida. Isso não mostra que você é mais espiritual do que o outro. Então os benefícios, eles virão até você quando você fazer isso, gastar tempo orando em línguas. Pastor, mas eu não entendo nada. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Então o terceiro benefício aqui, tudo bem até aqui, gente? Legal? Terceiro benefício, conhecimento revelado. Irmão, sabe o que é o mais legal da vida com Deus? É que às vezes você já lê um texto na Bíblia, tipo 10 vezes, aí quando você lê a 11ª, você salta algo e fala, meu Deus do céu, como que eu não percebi isso antes? Não é que você não percebeu, é que te foi revelado. Vocês estão aqui? Não é apenas informação, é revelação, é um conhecimento revelado. Olha que interessante que Jesus diz aos discípulos, Mateus 13:11, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Jesus está falando, ei discípulos, vocês que caminham comigo, a vocês é revelado, é dado, é entregue os mistérios do reino de Deus, aos outros não. O que são esses mistérios? Coisas ocultas, coisas que não sabemos, coisas que você não consegue perceber, só de ler a palavra superficialmente, coisa que não vem pela sua própria busca, ou pela sua inteligência, mas que te é revelado, são os mistérios do reino, é o que o Espírito de Deus imputa em você, mostra a você, revela a você. Esses mistérios, eles não são revelados a qualquer um, amado, presta atenção. Por que nós falamos, ei, anda em santidade, tenha vida com Deus? Porque, amado, Deus, ele não é, as revelações, não é como você entrar no mercado e falar, eu quero esse pacote aqui de bolacha, eu quero esse pacote, eu quero esse negócio de sabão em pó, que você vai e pega e compra. É algo que você precisa se comportar da maneira correta para você acessar. Por exemplo, o salmista diz, Salmo 25:14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Aos que o temem. Então quem vive a vida de qualquer jeito não vai conhecer os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo também diz, 1 Coríntios 2,14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que ele está falando? Cara, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro de si, uma pessoa que não busca o Senhor, não tem intimidade com o Senhor, não vai conseguir discernir as coisas do alto, não vai conseguir perceber, porque eles são loucura. Agora, o Senhor Jesus disse, aos meus discípulos eu revelo os segredos. Agora, pastor, onde entra o falar em línguas? Nisso tudo, 1 Coríntios 14:2, irmão, isso aqui é muito forte. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Que tem a ver uma coisa com a outra? À medida que você passa tempo orando em línguas, você está proclamando os mistérios
de Deus, e à medida que você proclama os mistérios de Deus, quanto mais tempo você passa, mais aquilo é imputado em você, mais aquilo, amado, te é revelado, o teu espírito absorve todas aquelas coisas, e com o passar do tempo, tudo aquilo se torna uma revelação. Te é revelado coisas. Quando você passa tempo orando em línguas, cara, você vai estar um dia lendo a Bíblia, pum, vai saltar um negócio. O texto está falando aqui, nós falamos mistérios por meio do Espírito, que nos auxilia nessa oração. Então há transformação, como nós já falamos, nos é imputado, nos é revelado esses mistérios. Por quê? Quarta coisa, aqui eu entro no quarto tópico, quarto benefício, porque nós desenvolvemos a nossa sensibilidade espiritual. Nos últimos cultos, um dos últimos cultos eu falei sobre a tricotomia do homem, somos corpo, alma e espírito. Deus fala conosco no espírito. Deixa eu te provar isso. Romanos 8:6. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha lá, o próprio Espírito de Deus confirma, uma outra versão diz, testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Marcos 2:8. Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Jesus discerniu, Jesus percebeu, na dimensão do Espírito, a percepção de Jesus foi no Espírito, o Espírito de Deus testificou no Espírito, testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, por que nós muitas vezes não entendemos Deus, não ouvimos aqui, entre aspas, Deus, como o pastor Sal falou, não é que você vai ouvir necessariamente uma voz, mas é muitas vezes uma impressão, é a maçã que ele falou lá, né, é o pensamento, é aquela impressão. Por que muitas vezes nós não recebemos, não desenvolvemos o relacionamento mais próximo? Porque o nosso espírito, ele não foi trabalhado, ele não foi treinado. Porque nós não exercitamos o nosso espírito. E à medida que nós oramos em línguas, nós desenvolvemos essa sensibilidade. Da mesma forma que se você faz 10 flexões, você tem um resultado. Se você faz 20, você tem outro. Se você faz 100, você tem outro. Se você, cada coisa, conforme você vai mais treinando, mais bombadinho, você fica. O espírito é a mesma coisa. Quanto mais você ora, mais sensível você fica. Então você treina o seu espírito para desenvolver essa sensibilidade. Alguns falam assim: pastor, como você sabe que é Deus falando? Lógico, você pode ter algumas métricas, por exemplo, a palavra de Deus. Deus nunca vai falar para você fazer algo contrário à Bíblia. Ó filho, separa da sua esposa. Deus não vai mandar você fazer isso. Mata aquela pessoa. Estou sendo extremo só para você entender, amém? Amém? Xinga aquele cara que te fechou agora no trânsito. Rouba aquele dinheiro. Primeira métrica, a palavra. Agora, como que você sabe que é Deus falando? Você simplesmente sabe. Como que você sabe, se você fosse me explicar, qual é o tom, ou como é a voz da sua esposa no telefone? Você consegue me explicar? Não, a voz é meio tipo assim, não dá para explicar. Você sabe que é sua mulher. Você sabe quando ela briga com você, né? André. Brincadeiras à parte, você sabe. Como que você sabe que é Deus falando? Você sabe. Você desenvolveu, você se tornou sensível. Aí um dia você escutou algo aqui, Deus te trouxe uma impressão, é o lance da maçã, vocês ouviram o pastor estar falando? E aí você fala, às vezes você recebe uma palavra de conhecimento, aí você vai lá e fala para a pessoa: faz sentido isso aqui? Eu estou com essa impressão, faz sentido?
Aí se a pessoa falar, faz sentido, opa, você já percebeu, ó, foi mais ou menos assim que Deus falou comigo, e você vai desenvolver essa sensibilidade, orando em línguas, tudo isso vai se tornando cada vez mais vivo, vai ganhando espaço, vai tomando forma. Quinto benefício, tudo bem até aqui, gente? Quinto benefício, através da oração em línguas, Deus nos revela a sua vontade. Não apenas Deus nos traz conhecimento revelado, mas Deus também nos mostra, nos revela a sua vontade, sobre as nossas vidas, sobre o que temos que fazer, alguma direção específica. 1 Coríntios 2, 9 e 10, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, segura aí, põe no 10 e segura. O versículo 9 está falando, ei, olha lá, ou volta. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí nós ouvimos esse texto, lemos esse texto, eu falo, uau, Deus tem coisas muito top para mim, para você também, irmão. E você fala, que coisa? Aí você, não sei o que ele está falando. Só que olha que interessante, passa o versículo. Deus, porém, revelou isso o quê? Isso que está no versículo anterior, a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que ele está falando? Ele está falando assim, se relaciona com o Espírito, porque muitas das coisas que Deus tem para você, Ele vai te revelar, no devido tempo, a maneira dEle, o que Ele quiser, porque Ele é Deus, não somos nós, amém? Tem como se eu botar Deus na parede e falar, Deus, seguinte, tem que me revelar, é hoje, se não for hoje eu me desvio. Deus vai falar, falou, cara. Mas o que ele está falando? Se relacione com o Espírito, gaste tempo, inclusive aqui orando em línguas. Por quê? Porque quando nós gastamos tempo dessa forma, Deus nos revela a sua vontade. Comece a fazer isso, você vai ver como você vai ser mais eficaz nas mais diversas áreas da sua vida, porque Deus estará te revelando coisas por meio do Espírito que habita em você. Está fazendo sentido aí, gente? Então você está entendendo que não é um troféu, ganhei, agora eu oro em línguas, meu troféu, eu sou um cara, crente do fogo, irmão, não chega perto de mim não, hein? Você precisa fazer isso funcionar, orar em línguas, você precisa passar tempo, senão não vai adiantar nada, irmão, e eu vou te mostrar isso depois, no final aqui. Agora, entendemos os benefícios? Amém, gente? Agora, vamos falar um pouquinho aqui de como funciona a dinâmica da oração em línguas. Primeira coisa que você precisa entender é, sua mente não compreende nada. Quando você estiver lá orando, você não está entendendo nada, a não ser que Deus te dê a revelação daquilo, que a gente também... Aí existe um outro dom aqui atrelado para isso acontecer, ou um dom atrelado para isso acontecer, você não vai entender. Então, quanto mais tempo você gasta, é como se você semeasse, e no devido tempo aquilo voltasse. Não é necessariamente na hora que você está orando que Deus vai te mostrar o que você precisa, dar a revelação que você quer. Você está, tipo assim, dando espaço para Ele agir. Amém, gente? Tudo bem? Então sua mente não compreende nada. Onde está escrito isso na Bíblia, pastor? 1 Coríntios 14, 2, já li esse texto, mas vale ler de novo. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus, ninguém o entende. Você não vai entender nada, irmão, e nem o cara do teu lado vai entender. Amém? Então você não precisa entender, e aqui está uma trava muitas vezes na vida das pessoas. O cara tenta, que aquilo se torne lógico, não vai ser lógico, irmão. Não vai ser lógico, não vai ser lógico. Então não queira entender, essa linguagem você não aprende, você recebe. Quando você vai aprender qualquer idioma, aquilo faz lógica, não faz? Não tem as regras e tudo mais, as regrinhas, você obedece as regrinhas e segue aquilo. Nisso aqui não tem regra, porque você não aprende, você recebe. Tudo bem até aqui? Segunda coisa, no como funciona.
somos nós quem falamos. Volta aquele texto lá para mim. Pois quem fala em línguas, não fala as pessoas, mas fala para Deus. Quem está falando aqui é Deus ou é a pessoa? A pessoa, ó, quem fala em línguas, então a pessoa fala a Deus, somos nós quem falamos. A galera acha que você vai entrar em transe, agora eu esqueci de tudo. Tem gente que tem uma experiência sobrenatural quando recebe, porque não tem gente que fica com medo, meu Deus, eu vou orar em línguas em casa, eu vou cair, meu filho vai ver tremendo, vai achar que eu vou morrer. É uma linguagem de oração, irmão. Você recebe, Deus, as pessoas elas acham que elas vão sentir algo, aí que está o problema, acha que vai sentir, e às vezes você não sente. Tem gente que sente, tem gente que é tocado por Deus poderosamente, fica lá no chão, igual um torto assim. Esses dias eu estava na Fazenda Rio Grande, num culto com o Davi Rebolo, o Endre e a Cacai estavam lá comigo, aí ele catou assim, cara, ele jogou água assim, o bagulho pegou em mim assim, para trás assim, cara, tudo molhado, tudo esbagaçado. Aí tem hora que você cai no chão, você está todo torto assim, porque o Senhor te visitou. Tem hora que você tem uma experiência, tem hora que não tem. E aqui está o problema, cara, não, mas peraí, eu tenho que sentir, eu tenho que, não tem nada disso não, irmão. Quem fala é você não é possuído. Possuído parece que é do demônio, né? Você não é, que palavra que eu posso usar aqui? Cheio, tomado. Nossa, fui possuído, né? Parece que, vocês estão entendendo, né, gente? É você quem ora. Não tem esse negócio de ficar vou entrar em transe, amado. 1 Coríntios 14:32, o apóstolo Paulo fala: o Espírito está sujeito ao profeta. Você tem domínio sobre aquilo, amém, amados? Amém? Claro, muitas vezes Deus vem, mas aí são experiências particulares. Como eu recebo, pastor? Então, dentro do como funciona essa dinâmica, como que a gente faz para receber? Como que recebe isso? Como que nós recebemos? 3 formas que você pode receber. A primeira é perseverando em oração. Por exemplo, você vê em Atos 2 um relato da descida do Espírito Santo. E o interessante naquele relato, a Bíblia diz que haviam 120 orando no cenáculo. Orando pelo quê? Aguardando o quê? A promessa que Jesus tinha feito. Jesus, aguarda em Jerusalém até que eu libere o Espírito Santo, até que eu libere isso sobre vocês, esse poder do alto. Amém? Então ele falou, então o que eles fizeram? Eles perseveraram em oração. Segunda forma, um derramar soberano do Espírito. Lembra que eu falei na casa de Cornélio, que o Espírito Santo veio? Acabei de citar, põe para mim aí Atos 10, 44 a 46. Enquanto Pedro falava essas palavras, olha lá, Pedro estava falando, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles, olha lá, os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então o Espírito Santo veio, irmão. Quando ele vem. Eu lembro um culto, não sei quantos aqui estavam, se eu não me engano foi o último culto da Pasteur para o Rio Verde. Não tinha nem mais púlpito, estava um tapete no chão, enfim. E a gente ficou, acho que era um culto de semana, acho que era quinta-feira, e a gente começou a adorar, o louvor que era para ser 40 minutos, foi 1h e pouco. Quem lembra desse culto? Quem estava lá? Mas meu Deus, cara, o Senhor veio com força. Aí o cara ia falar desci do púlpito, nem tinha púlpito, fui adorando pela galera, o Senhor tocando as pessoas, e uma loucura. Aí depois eu preguei para pregar, preguei tipo uns 20 minutos, assim, que era o meio que o tempo que tinha, e tá bom. Aí ele veio, gente, quando ele vem, acabou. Você precisa se render. Então às vezes Deus vem e faz o que Ele quer, amém? Terceira forma, imposição de mãos. Imposição de mãos, põe para mim aí o texto, Atos 19,
Imposição de mãos, gente, Atos 19:6, põe para mim, é uma doutrina bíblica. Você vai perceber, se você para estudar um pouco isso, você vai perceber o que toda essa questão do Covid, é claro que Deus não está limitado, mas é algo também que impede a igreja de fluir, de tentar paralisar alguns princípios, alguns fundamentos. Olha que interessante, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então uma das formas é imposição de mãos. Então o Espírito Santo, essa linguagem ela vem. Tudo bem, gente? Então como nós podemos receber? Pedindo, clamando. Segunda coisa, um derramar de Deus soberano. Terceira, por imposição de mãos. Então quando nós oramos pelas pessoas, por exemplo, impondo as mãos, qual que é a questão? É transferir algo, é derramar algo, é liberar algo. Amém? Penúltima coisa que eu quero falar com vocês aqui, eu quero entrar em algumas contradições aqui, eu preciso que você preste muita atenção. Até aqui está facinho, está tudo muito tranquilo. Agora a gente vai trabalhar algumas coisas para você entender e não confundir a tua cabeça quando você ler a Bíblia, ou vai te ajudar a sanar dúvidas que talvez você tenha quando você leu o que nós vamos falar aqui. Amém? Amém, gente? 1 Coríntios 12, 28 a 30, põe para mim aí. Alguns usam esse texto para falar que esse negócio de oração em línguas não é para todos. Não, alguns vão orar em línguas, outros não. Não é uma ferramenta de edificação pessoal e todas essas coisas que nós falamos que todos podem receber. É um negócio separado para alguns. Vamos ver se isso é verdade. O texto está falando, eles usam esse texto aqui, ó. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Olha lá, variedade de línguas, fica com isso. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Então aqui ele está sendo irônico. Ele está dizendo, é como se ele dissesse assim: ei, nem todos têm isso, nem todos vão orar em línguas. Só que aí quando nós nos deparamos com alguns textos, você percebe que é algo que Deus quer liberar sobre nós. Você fala, mas peraí, a Bíblia fala que eu tenho, que eu posso receber isso? Ou que eu não devo porque nem todo mundo ora? Querido, entenda algo, a Bíblia não se contradiz, amém, amados? Vocês estão aqui ou não? Esse texto aqui, quando ele fala, olha lá, todos falam em línguas, interrogação, ele não está falando sobre a oração em línguas, no que diz respeito à edificação pessoal, a essa linguagem de oração, para nós termos todos esses benefícios que nós citamos aqui. Ele está falando sobre a variedade de línguas. Que o que é variedade de línguas? Presta atenção agora. É a oração em línguas com interpretação. A variedade de línguas é oração em línguas com interpretação. É como se fosse a profecia. É igual, podemos dizer, à profecia. É similar à profecia. Vocês estão aqui? Então, oração em línguas para edificação pessoal. Existe a variedade de línguas, que é nada mais nada menos que a oração em línguas com interpretação, que é igual como se fosse a profecia. Por isso que nós lemos aquele texto de 1 Coríntios 14, que diz, versículo 5, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Põe para mim aí, 1 Coríntios 14, 5. Olha lá, pois quem profetiza, olha lá, vamos ler do começo aqui, do versículo 5, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Ele está querendo dizer o quê? Beleza, todos falam em línguas, mas para a edificação da igreja, porque a oração em línguas é edificação pessoal. Mas quando a oração em línguas com interpretação,
os outros são edificados. Então ele está falando, ei, isso aqui é como se fosse a profecia. Vou colocar um gráfico para ficar mais fácil para vocês, tá? Vamos lá, põe para mim aí. Olha lá, vamos lá, pra vocês entenderem aqui. Depois eu vou incluir, só para ficar claro, depois eu vou mostrar um outro gráfico, que eu vou mostrar a oração em línguas como sinais para os incrédulos, mas é outra coisa, tá? Então vamos lá, linguagem de oração. O homem fala com Deus. Está lá, está no teu quarto orando, está lá gastando tempo, você falando com Deus. Ninguém está te entendendo, nem você mesmo. Tua mente fica infrutífera, porque é edificação pessoal, beleza? O que é profecia? A profecia é o que? Deus falando com os homens, não o homem falando com Deus, certo? Todos entendem, porque o Senhor está falando com os homens, e Ele vai falar sem entender, para você entender, sim ou não? Ah, gente, pelo amor de Deus, estou sendo claro? Legal. E Deus fala para quem? Profecia, edificação coletiva. E a variedade de línguas eu coloquei aqui para você entender que é similar à profecia, olha lá, ó. Da mesma forma que a profecia fala aos homens, variedade de línguas Deus fala aos homens. O apóstolo Rina flui muito nisso, porque muitas vezes pode um estar orando em línguas e o outro interpretar, mas muitas vezes Deus te dá o dom para você mesmo interpretar. Às vezes o apóstolo Rina está orando em línguas, e ele prega o microfone, e você vê que ele já está orando em línguas para o mistério, e ele está lá, aí Deus já dá a interpretação, ele já vai falando, acho que alguns já viram isso. É a interpretação, Deus está dando a interpretação daquilo que está sendo falado. Então olha lá, olha como é similar a profecia. Deus fala aos homens, Deus fala aos homens, todos entendem, edificação coletiva, deu para entender? Por isso que ele está falando aqui, sobre a variedade de línguas. Não é que Deus não quer que todos usem essa linguagem, porque isso aqui nos edifica, mas quando ele fala, nem todos oram em línguas, ele não está falando de você não orar, ele está falando sobre a variedade de línguas, que é igual a profecia, beleza? Amém? Então agora você esquece a profecia, só para você entender que é a mesma coisa. Quando nós falamos em oração em línguas, nós temos linguagem de oração, edificação pessoal, variedade de línguas, que é a oração em línguas com interpretação, e temos depois, eu vou falar daqui a pouquinho, oração em línguas como sinal para os incrédulos. Tudo bem, gente? Tudo bem ou não? Tá bom? Depois você pode assistir de novo no Facebook, para você poder compreender. Amém? Então o que nós percebemos aqui? Essa linguagem para edificação pessoal, essa aqui, que é a oração em línguas com interpretação, que é para edificação coletiva, e nós temos também, no que diz respeito ao falar em línguas, a oração em línguas como sinal para os incrédulos, que aí é a terceira coisa. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir. Falar em línguas tem uma, e tem duas, que é similar a essa, similar à profecia. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem? A pessoa não precisa falar em línguas para profetizar. O que eu estou dizendo é que a oração em línguas com interpretação é similar à profecia. Tudo bem? Mesmo, está claro? Terceira coisa, qual é a terceira? Põe um outro gráfico. Ó, o que eu fiz aqui para você entender? Esses aqui eram os gráficos que já estavam, tudo bem? Lembra, ó, linguagem de oração, fala com Deus, ninguém entende, edificação pessoal, beleza? Variedade de línguas, é a mesma coisa que estava no anterior. Deus fala aos homens, todos entendem, edificação coletiva. Agora, o que é esse oração em línguas para sinal aos incrédulos? Sinal aos incrédulos, que é o que? Homem fala a Deus, fala de Deus a outro homem, só entende quem recebe a mensagem, e edificação de terceiros. Pastor, que loucura, agora não entendi nada, me dá um exemplo. Atos 2, põe para mim aí, 4 ao 11. Quais línguas foram faladas aqui? Você vai ver, presta atenção. Todos ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, pois cada um os ouvia falar na sua
própria língua. Olha lá, estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar, olha agora, sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Aqui eles não ficaram falando xarabarabarabara, não era isso não, irmão. O Espírito veio e eles começaram a falar, é como se fosse assim, você está lá no Líbano, aí o Espírito Santo vem e você começa a falar em libanês, para um libanês, sobre as grandezas de Deus, e aquele libanês é tocado por aquilo que você está falando. Foi isso que aconteceu em Atos 2, nós lemos aqui. Ei, como que os caras aí, judeus, estão falando a língua dos caras que está toda uma galera de tudo que é lugar aqui, ouvindo falar sobre as grandezas de Deus. Então esse também é um falar em línguas, ele é difícil de acontecer, particularmente comigo nunca aconteceu, mas nós vemos na Bíblia. O que? Volta a tabela para mim lá, o negocinho lá, olha lá. Homem fala de Deus a outro homem, e é o que eles fizeram. Veio, eles falaram. Só entende quem recebe a mensagem. Ele estava falando lá em outra língua de verdade, língua, entendeu, né? Língua é alguma língua que existe, e ele não entendia nada, porque ele não sabe aquela língua. Só que Deus usou para falar sobre as grandezas de Deus, para edificação de quem? De terceiros, do cara que está ali ouvindo. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então quando nós falamos sobre falar em línguas, existem três coisas. Primeiro, edificação pessoal, é quando você gasta tempo orando em casa, quando você gasta tempo orando ao Senhor. E o que é interessante, como é algo que você não entende, cara, você pode estar orando e tua mente fazendo outra coisa. Você pode estar lá, por exemplo, às vezes, sei lá, fazendo alguma coisa e estar orando em línguas, porque você não precisa ficar pensando para falar, você não precisa ficar processando as coisas. Ninguém entende, mas você vai ser edificado. Quanto mais você ora, mais benefícios você recebe. Variedade de línguas, é a língua, a variedade de línguas, é a oração em línguas com interpretação. Ou Deus te dá, ou Deus usa alguém, mas é para edificação do outro, para edificação coletiva, todos entendem, e é Deus falando aos homens, não é para edificação pessoal. Tudo bem, gente? Beleza? Sinal aos incrédulos, homem fala a Deus a outro homem, é o exemplo de Atos 2, só entende quem recebe a mensagem, edificação de terceiros. Amém, gente? Quero fechar com algo aqui antes de nós orarmos aqui, amém? E vai elevando a tua expectativa aí, porque o Senhor vai tocar pessoas aqui em nome de Jesus. O quarto e último ponto dessa aula, pregação, eu quero falar sobre o perseverar em oração. Eu já disse, mas eu vou repetir. Orar em línguas não é um troféu para você colocar na sua estante, não é um diploma de que você aprendeu uma nova língua ou qualquer outra coisa parecida, é uma ferramenta para edificação, mas você só será edificado e acessará esses benefícios se você fizer uso disso. O apóstolo Paulo, você bem sabe, ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento não, né? Do Novo Testamento, grande figura, um grande personagem bíblico. Depois de Jesus, para mim particularmente, acho que é o mais power de todos aí. Vê se é coincidência. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14, 18. Ele teve tanta revelação, tantas experiências. Olha o que ele disse: dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Apóstolo Paulo, um homem cheio de revelações, experiências profundas com o Senhor, um ministério incrível. Será que não tem ligação com isso? Talvez você diga, mas pastor, eu oro, parece que nada acontece, irmão. Não significa que na hora que você está orando você vai receber algo, mas você está semeando, você está jogando ali na terra. Então, vou dar uma frase para você entender. O bom não é você orar, é você ter orado. Como assim? Às vezes você está lá orando, você fica meia hora orando em línguas, qual que é o resultado? Ali no momento,
Se tua boca ficar seca, você fica cansado de orar, por exemplo. O que aquilo gera para você na hora? Não necessariamente alguma coisa instantânea que vai acontecer, mas meu irmão, você plantou e aquilo vai vir como revelação, como santificação, como várias coisas. Então você dirá: como foi bom ter orado. É muito interessante, eu estou finalizando aqui, Lucas 18, do 1 a 8, põe para mim aí. Jesus contando uma parábola, olha lá, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então vamos lá, qual que é o foco dessa parábola que Jesus contou? E nós vamos ler aqui, sobre perseverar em oração, tudo bem? Olha lá, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que também o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa Ele fará justiça. Contudo, olha lá, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé nessa terra? Então ele está falando o seguinte, que uma mulher chegava para esse juiz iníquo, uma parábola, uma historinha, Jesus estava contando, e ela ficava perturbando: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz falou: ei, mulher, que fica enchendo minha paciência, vou julgar logo esse trem, por mais que eu não tema a Deus, vou atrás, vai ficar me importunando. Aí o Senhor está falando: ei, eu que sou teu pai, e a Bíblia diz, cara, você pede pão, Deus vai te dar pedra. Será que Deus não vai, no devido tempo, no tempo certo, julgar a tua causa, intervir na sua vida, liberar o que tem que ser liberado? Só que ele diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como que nós podemos trazer isso para a nossa prática aqui, fazer uma aplicação? Cara, será que Deus vai encontrar você como essa mulher? Clamando, orando, buscando, passando tempo na presença de Deus, porque o que vai mudar a sua vida, não é você ter recebido uma linguagem de oração, é você orar. O que vai mudar, da mesma forma que não vai mudar a tua Bíblia, você ter 500 Bíblias de estudo na tua casa, é você ler. Da mesma forma, que vai mudar a tua vida, não é você ter uma esteira, é você correr na esteira. Eu tenho aqui uma esteira, bicicleta ergométrica, eu tenho aqui supino, eu tenho tudo, eu tenho aquele, como que é aquele lá do abdômen, AB Shaper, sei lá, que fica assim. Vou ficar com o quadradinho agora porque eu comprei aquilo. Lembra que vendia na Polishop, os mais antigos, quem lembra? Você não lembra, Binho? Você lembra? Você comprou, né, Binho? Ah, Binho, tô ligado. Ficava aqui, ó. Não adianta você ter, irmãos, tem que fazer o negócio. Então às vezes nós estamos sem vontade de orar e nós não oramos, sem vontade de ler a Bíblia e nós não lemos, sem vontade de buscar a Deus, então nós não buscamos. Mas o que vai determinar se você vai receber não é a sua vontade, é o que você faz. Não é se você quer, é você buscar, é você clamar. Jesus não queria ir para a cruz. Em determinado momento ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu sei que vai ser tenso, mas Jesus foi. Então, amados, nós temos uma poderosa ferramenta de oração à nossa disposição, uma ferramenta de oração poderosa, que vai edificar eu e você, uma ferramenta de oração. Louvor, pode subir aqui. Uma ferramenta de oração que vai nos ajudar a vencer a carne, uma linguagem de oração que nos trará conhecimento, revelação do alto, uma linguagem de oração que vai nos dar sensibilidade espiritual, uma linguagem de oração que permitirá eu e você acessarmos aquelas coisas que o Senhor espera que eu e você possamos descobrir. Só que nós precisamos perseverar em oração. Você tem que passar tempo fazendo isso, você tem que gastar tempo nisso. Por isso que a minha ideia foi desmistificar.
Não carregue isso como um troféu. Não adianta você orar em línguas, ou ter recebido essa linguagem e você não orar. Experimente, desenvolva essa prática, coloque isso no seu dia a dia, passe tempo orando em línguas, você verá como a sua vida será transformada. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.